alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio e os slides correspondentes que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Alguns irmãos reclamam que nós não seguimos o texto da revista e têm dificuldade em acompanhar o nosso raciocínio. Realmente, a nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares. Os irmãos já estudaram a revista, já leram o livro de apoio, já viram a videoaula do comentarista. Nós aqui estamos trazendo um material complementar, diferente. E se o irmão tem dificuldade de acompanhar o raciocínio, é só ir ao texto de apoio, porque nossa exposição é baseada neste texto de apoio. O site do portal Escola Dominical, além do nosso texto, disponibiliza 5 ou 6 outros textos de apoio da faixa etária dos adultos do currículo de Escola Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O site do portal Escola Dominical, ele também disponibiliza textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de escola dominical. Durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista de adultos. E no sábado, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Esta reunião, ela é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Então, o irmão pode ter uma participação presencial ou online. A participação online é aberta, interativa, onde o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas e também pode, presencialmente, estar conosco. Esta reunião se realiza no templo sede do Ministério do Belém, na rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema O Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós estamos tendo um trimestre bíblico, estamos estudando o Evangelho segundo João. E o nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é o consultor doutrinário e teológico tanto da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, quanto da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje, encerrando o primeiro bloco do trimestre, onde nós estamos estudando a segunda parte do Evangelho segundo João, não temos cansado de repetir aqui que os estudiosos costumam dividir o Evangelho segundo João em 4 partes. A primeira, que é o prólogo, a introdução, que abrange os 14 primeiros versículos que nós estudamos na lição introdutória, na lição de número 1. Depois, agora, estamos no primeiro bloco do trimestre, onde nós estamos estudando a segunda parte do Evangelho, que é o ministério público de Jesus. João escolheu 7 sinais, 7 milagres, dos quais 5 só ele registra nas Escrituras, e a partir destes milagres, do contexto destes milagres, ele narra episódios e narra
discursos, né, registra, na verdade, discursos que Jesus fez por ocasião do contexto gerado por estes milagres. Isto vai desde o capítulo 1, versículo 15, até o final do capítulo 12. E hoje, nós terminando o estudo desta parte do Evangelho segundo João, estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título Eu sou a ressurreição e a vida. Esta expressão Jesus disse para Marta, por ocasião do maior milagre do ministério público de Jesus, que é precisamente o último sinal, o 7º sinal, que é mencionado por João em seu evangelho. No capítulo 11 do seu evangelho, ele menciona a ressurreição de Lázaro. Então, aqui nós temos o maior milagre de Jesus, porque Jesus ressuscita um morto que já estava 4 dias sepultado, em estado de decomposição, e Jesus o ressuscita. E ele diz para Marta, antes de ressuscitar, Marta, que era irmã de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. E esta expressão de Jesus, que é uma das 12 expressões em que Jesus diz que é alguma coisa, né? Então, no Evangelho segundo João, Jesus, por 7 vezes, usa da expressão eu sou, que quer dizer eu sou Deus. A mesma expressão com que Deus se identificou a Moisés no Monte Horebe. Então, por 7 vezes, no Evangelho segundo João, Jesus explicitamente diz que é Deus, usando a expressão eu sou, em grego ego eimi. Mas, por 12 vezes, Jesus, ele diz que é alguma coisa, e esta alguma coisa reflete algo da sua obra salvífica. Mostra um caráter, um perfil, uma perspectiva de ele ser o Cristo, o Filho de Deus. E uma destas 12 vezes é esta que Jesus fala lá em João 11 e 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus mostra aqui que é ele quem irá ressuscitar aqueles que morreram, tanto para a vida eterna quanto para o desprezo eterno. Ele é a ressurreição e a vida. Então, nós já estamos vendo que a nossa lição de hoje, ela vai falar sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. E para nós falarmos sobre o milagre da ressurreição de Lázaro, e Lázaro é outra personagem que só João menciona. A família de Lázaro, ela é mencionada em outros evangelhos, mas o próprio Lázaro não. Lucas menciona esta família. Lá no capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, Lucas registra como Jesus conheceu esta família. Leiamos. Lucas 10 e 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então aqui, Lucas mostra que quando Jesus conhece e vai pela primeira vez a esta
a casa desta família, que João nos diz que era a aldeia de Betânia. É o que nós vemos ali em João, capítulo 11, versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então aqui João diz que, além de Marta e de Maria, como fala Lucas, também havia um outro irmão, o Lázaro, e ele estava enfermo. Então, nós ficamos a saber que esta família, que Jesus conhece e entra na casa a pedido de Marta, lá mencionada no Evangelho segundo Lucas, é a aldeia de Betânia. Eles moravam em Betânia. E Betânia, vamos dizer assim, que era a última parada antes de se ir a Jerusalém. Os irmãos se recordam que, já falamos isso em uma lição anterior, os galileus, né, os judeus que moravam na Galileia, que ficava ao norte de Israel, quando eles tinham que ir para Jerusalém para as festas obrigatórias, que era a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos, eles não passavam por Samaria. Então eles atravessavam o Rio Jordão, passavam por uma região chamada Pérea, e depois eles atravessavam de novo o Rio Jordão, e aí já era a cidade de Jericó. E na cidade de Jericó existia uma estrada que ia para Jerusalém. Né? Jericó é um lugar dos mais baixos do planeta, porque fica próximo ao Mar Vermelho, ao Mar Morto, desculpa, Mar Morto. Fica próximo ao Mar Morto, que é a área mais baixa da crosta terrestre, e eles iam até Jerusalém, que ficava mais ou menos a 700 metros do nível do mar. Então, era uma serra, né? Aqui os paulistas conhecem bem, é como se fosse a estrada de Santos para São Paulo. Né? Santos, onde fica o maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Então, também São Paulo fica a 700 metros do nível do mar, e Santos fica ao nível do mar. Jericó fica abaixo do nível do mar. Então, a subida é ainda maior. E Jericó, então, o povo vinha de Jericó até Jerusalém. E antes de entrar em Jerusalém, a última aldeia, a última vila, era Betânia. Então, era comum que algumas pessoas ficassem até hospedadas durante as festas, quando a cidade de Jerusalém ficava cheia, era comum que algumas pessoas ficassem até em Betânia para se hospedar, porque era próximo de Jerusalém, dentro do limite aí do que se podia andar durante o dia de sábado, segundo as normas farisaicas, e então era a última passagem. E Jesus deve ter parado, conhecido esta família, justamente quando estava, numa das vezes, indo para uma destas festas em Jerusalém. E então ele ganhou uma amizade. Né? Aqui no texto de João, diz que havia uma amizade entre esta família e a família de Jesus. Então, Jesus sempre, quando ia a Jerusalém, passava por Betânia, era hospedado por esta família, tinha um bom relacionamento com esta família. Era uma família que era amiga de Jesus, uma família que cria em Jesus. Nós já vemos que na primeira vez que Jesus foi até a casa de Marta, Maria e Lázaro, elas ouviram a palavra de Jesus. É verdade que Marta se distraiu e foi cuidar dos afazeres domésticos, mas Maria ficou ali aos pés de Jesus. Jesus tinha prazer em ensinar esta família a palavra de Deus. Era uma família que reconhecia que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aliás, deve ter sido por este motivo que Marta o convidou para que se hospedasse na sua casa. Mas, quando nós estamos servindo a Jesus, nem tudo é mar de rosas. E o mar de rosas, como costuma dizer o povo,
tem os seus espinhos. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Era uma família de servos de Deus, uma família de crentes que cria em Jesus, mas Lázaro ficou doente. Lázaro estava doente. A doença não é algo fora da realidade do cristão. Então, só o fato da Bíblia dizer que Lázaro era uma pessoa amada por Jesus, que Lázaro era amigo de Jesus, e mesmo assim ele ficou doente, isso já desmonta a teologia da confissão positiva, que diz que quem é salvo nunca fica doente, que a doença só atinge os pecadores. Isso não é verdade. O texto diz: estava então enfermo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus amava a Lázaro. Então era um crente. Maria era crente, estava aos pés de Jesus desde o primeiro dia que Jesus subiu, entrou na casa dela. Mas Lázaro estava doente. Porque crente também fica doente. Jesus cura? Cura. Mas também nós ficamos doentes. Por quê? Porque a doença e a enfermidade é uma realidade da natureza pecaminosa do homem, é uma realidade. E muitas vezes nós morremos, mesmo sendo fiéis a Deus, nós morremos doentes. Foi o que aconteceu com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi o segundo profeta com maior número de sinais e maravilhas no Antigo Testamento. Eliseu só perde para Moisés. E ele morreu doente. Ele morreu doente. Vamos ler lá, segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Só vou ler aqui essa parte do versículo. Segundo Reis 13 e 14. Eliseu morreu doente. Mas ele não havia pecado. Pelo contrário. Quando jogaram uma pessoa no seu sepulcro, aquela pessoa ressuscitou. Deus quis até mostrar com este gesto de que ele não havia morrido em pecado. E Lázaro também ficou doente, embora Jesus amasse Lázaro e Lázaro fosse amigo de Jesus. O texto nos diz que Lázaro era amigo de Jesus. E havia ali, houve uma angústia por parte daquelas irmãs. Vejam que era uma família diferente, porque era uma família que tinha 3 irmãos. Isso mostra que eles eram órfãos. Eles não tinham pai e mãe vivos. Então Lázaro era quem sustentava a família, que era o homem da casa. Eles já tinham o trauma da morte dos pais. E agora Lázaro, o arrimo da família, estava doente. E as irmãs, angustiadas com esta doença, mandaram um recado para Jesus. Tiveram que pegar um mensageiro para ir até onde Jesus estava para avisar que Lázaro estava doente. Irmãos, olha a dificuldade. Não tinha celular, não tinha telefone para levar a mensagem. Jesus
segundo nós vemos no Evangelho, e nós terminamos a aula passada dizendo isso, que Jesus foi para Pérea, porque, como estava muito forte a oposição contra Jesus, como queriam matar Jesus, Jesus então foi para Pérea, ou seja, foi para depois de Jericó, atravessou o Rio Jordão, estava lá em uma outra Betânia. Tinha duas aldeias com o nome de Betânia. Uma do lado de lá do Jordão, onde João Batista costumava batizar, para onde Jesus foi. Naquele tempo, João Batista já tinha morrido, não vamos confundir as coisas. E esta Betânia que ficava juntinho de Jerusalém. Então, ele estava lá do outro lado do Rio Jordão. Então, em primeiro lugar, aquelas mulheres, aquelas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, tinham que arrumar alguém que se dispusesse a ir até lá para dar a notícia a Jesus. E tinha um segundo fator complicador. Nem todo mundo gostaria de ir atrás de Jesus. Por quê? Porque a oposição contra Jesus estava muito forte. Nós temos visto que o Evangelho segundo João vai mostrando quanto vai aumentando a rejeição e a oposição a Jesus. Jesus havia curado o cego de nascença, havia proferido a ilustração do bom pastor, e os judeus quiseram matá-lo. E depois quiseram prendê-lo. E Jesus teve que escapar dali e ir para a Pérea. O próprio cego de nascença havia sido expulso da sinagoga porque havia confessado que Jesus era o Cristo. Os seguidores de Jesus estavam sendo perseguidos. Uma pessoa que saísse para ir ao encontro de Jesus estava se comprometendo. Então, Marta e Maria tiveram que encontrar uma pessoa para que ela fosse viajar quilômetros e quilômetros para levar uma mensagem para Jesus, e uma pessoa que se comprometia, que correu o risco de ser expulso da sinagoga, de ser perseguido, porque seria considerado um seguidor de Jesus. E Marta e Maria mostram também não só a sua confiança em Jesus, porque criam que Jesus podia curar Lázaro, como também como elas não negaram a sua fé em Jesus. Porque da mesma maneira que a pessoa que fosse levar a mensagem a Jesus se comprometia, também elas se comprometiam, porque moravam numa aldeia pequena e as pessoas poderiam dizer que elas estavam querendo ir atrás de Jesus, que elas eram amigas de Jesus, que elas eram seguidoras de Jesus. Mas elas não tiveram medo de enfrentar a oposição. E elas confiaram em Deus. A fé em Jesus exige de nós atitude. A fé em Jesus exige de nós a capacidade de enfrentar as dificuldades, de enfrentar os obstáculos, as convenções sociais, os costumes sociais, as leis, muitas vezes, que são contrárias à palavra de Deus. Não podemos recuar, não podemos nos acovardar. Jesus, ele foi bem claro ao dizer que aqueles que amam mais as coisas desta vida do que a ele, não são dignas dele. Ele disse assim, quando nós lemos lá em... E vemos, por exemplo, aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á.
E o escritor aos Hebreus, ele também fala a respeito disso. Hebreus, capítulo Hebreus, capítulo 10, se não me engano. Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E no livro do Apocalipse, também esse mesmo pensamento, nós vemos ali em Apocalipse, capítulo 21. 21, versículo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O primeiro grupo são os tímidos, aqueles, uma outra tradução diz os covardes, aqueles que amam mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. João vai falar de um grupo dessas pessoas que eram os principais dos sacerdotes, que agiram desta forma, lá em João 12 e 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, aquelas mulheres, elas demonstraram a sua fé em Deus, agradavam a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Será que nós temos esta mesma têmpera? Será que nós estamos realmente enfrentando as dificuldades, as perseguições, os preconceitos para servir a Jesus? Para não negar a fé? Ou estamos nos acovardando? O primeiro grupo que vai ficar no lago de fogo e enxofre são os tímidos. Tomemos cuidado com isso. Não era o caso desta família. Maria e Marta encontraram um mensageiro que foi falar com Jesus que Jesus estava enfermo. E quando o mensageiro chegou e falou com Jesus, o que Jesus disse? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A doença de Lázaro era para a glorificação do Filho de Deus. Olha que coisa. Gente ensinando, como nós dissemos da teologia da confissão positiva, que a doença é fruto do pecado. Quem ficou doente é porque pecou. E Jesus diz aqui exatamente o contrário. A doença é para a glorificação do Filho de Deus. Já havia aqui como que uma antecipação. Por isso que esse é o maior milagre de Jesus. Porque havia uma antecipação da glorificação de Jesus. Por intermédio deste milagre, ficaria patente que Jesus é o Filho de Deus. E o João faz questão de registrar que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus os amava.
Mas mesmo assim, sabendo que Lázaro estava doente e demorou, e esta viagem, pelo que nós entendemos, esta viagem demorou 2 dias, porque quando Jesus fica mais 2 dias e vem de volta para a Betânia, perto de Jerusalém, quando ele chega, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Ou seja, e Jesus, quando recebe esta notícia, nós vamos ver aqui, Jesus diz que Lázaro estava morto. Então, o mensageiro levou 2 dias para avisar Jesus. Quando ele chegou lá, Lázaro morreu. Jesus ainda ficou 2 dias lá na Pérea. E depois, quando ele vem da Pérea, quando ele chega, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Portanto, a viagem durava 2 dias. Jesus já sabia que Lázaro havia morrido, mas disse que a enfermidade não era para a morte. Jesus ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. Isso deve ter causado uma surpresa, tanto para o mensageiro quanto para os discípulos. O próprio João, ao registrar esta passagem décadas depois, faz questão de dizer que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Então, causou surpresa ele não ter largado tudo para ir para o encontro do seu amigo que estava doente. Se bem que os discípulos também podem ter imaginado que Jesus estava com medo de voltar para a Judeia, porque queriam matá-lo. Depois dos 2 dias, Jesus diz para os seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E aí os discípulos objetaram Jesus: Senhor, daqui a pouco tempo, os judeus queriam apedrejar e o senhor vai voltar para lá? Jesus disse: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E ainda disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus diz que há tempo para tudo. E quando nós estamos com ele, não temos o que temer. Jesus disse: olha, quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Quem é a luz deste mundo é o próprio Jesus. Então Jesus: olha, vamos para lá, porque Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo do sono. E aí eles disseram: bom, então Jesus já curou o Lázaro. Não nos esqueçamos que no segundo milagre mencionado por João, que é a cura do oficial do rei, né, deveria ser um servidor do Herodes, que era o tetrarca da Galileia, lá em Caná da Galileia, Jesus curou aquele filho do oficial sem ir até onde estava o menino. Né? É o que diz o texto lá em João capítulo 2. João capítulo João capítulo 4, desculpe. O texto diz assim, João capítulo 4, versículo 49. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive e creu, ele e toda a sua casa. Então, Jesus já tinha tido uma cura desta maneira. Pode ir que seu filho vive. Ele nem foi à casa, houve uma demora
era um lugar também longe da casa que esse oficial se encontrou com Jesus, morava longe de lá, demorou umas horas, pelo menos, e Jesus havia curado aquele menino no momento em que falou. Então os discípulos pensaram que a mesma coisa tinha acontecido com Lázaro. Olha, se Lázaro dormiu, está dormindo, é sinal que já sarou, já está descansando. Mas Jesus diz para os discípulos: não, Lázaro está morto. E aqui, irmãos, também nós precisamos entender que quando Jesus diz que Lázaro dormia, isso não quer dizer que há o sono da alma, que é esse ensino sem base bíblica que é dado tanto pelos adventistas quanto pelas testemunhas de Jeová, que dizem que quando a pessoa morre, morre tudo. Há corpo, alma e espírito. A alma e o espírito ficam num sono inconscientes até o dia da ressurreição. Não é isto que a Bíblia ensina. Quando Jesus conta a história, que não é parábola, é uma história do rico de Lázaro, ele mostra que o rico e Lázaro estavam plenamente conscientes no Hades, no lugar dos mortos. E lá no livro do Apocalipse, os mártires da grande tribulação, eles estão plenamente conscientes debaixo do altar, aguardando a ressurreição. Então é mentira o que ensinam de que a alma e o espírito dormem, assim como o corpo, quando uma pessoa morre. Jesus disse dormir no sentido de que ele não tem mais consciência deste mundo. Quando uma pessoa morre, ela não tem mais consciência, ela não fica sabendo do que acontece neste mundo. O rico e o Lázaro sabiam o que acontecia lá no lugar dos mortos, mas não sabiam o que acontecia aqui. Tanto que o rico pede a Abraão que mandasse Lázaro para o mundo dos vivos para pregar aos seus irmãos. E Abraão diz: não, lá eles têm Moisés e os profetas. Não há comunicação entre vivos e mortos. Pedro, Tiago e João não conversaram com Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração. Só Jesus conversou com eles e transfigurado, no único momento do seu ministério em que a humanidade se ausenta e a glória de Deus se apresenta. E é por isso que Jesus, com a humanidade ausente, ele conversa com Moisés e Elias. Porque como ele havia se feito homem, ele também não poderia se comunicar com os mortos. Não há comunicação entre vivos e mortos. E é nisto que existe o dormir. Quando uma pessoa morre, ela dorme nesse sentido. Ela não fica mais ciente do que acontece aqui. E a Bíblia registra esta expressão, dormir, para os servos de Deus, por quê? Porque eles ressuscitarão em corpo glorificado. Ou seja, é temporária. É a mais temporária das separações entre o corpo e o homem interior. Jesus diz claramente para os discípulos: Lázaro está morto. E aí que deixa os discípulos sobressaltados. Mas se Lázaro morreu, como é que Jesus disse que a enfermidade não era para a morte? E por que ele se demorou? E mais ainda, Tomé, ao ouvir isto, disse: vamos nós também para morrermos com ele. Tomé até achava que Lázaro havia morrido porque o próprio Jesus e os próprios discípulos iriam morrer, tendo em vista a ameaça que havia das pessoas querendo matar a Jesus. E aí, então, Jesus fez a viagem, 2 dias de viagem, e quando chegou
até Betânia. Já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. E estavam ali muitas pessoas consolando Marta e Maria. Sabiam da situação difícil que havia ficado para Marta e para Maria. E alguém já veio dizer: olha, Jesus está chegando. Aí Marta, afoita, sem que tivesse sido chamada pelo Senhor, ela já correu em direção a Jesus. Maria não, Maria ficou sentada em casa. Isso já mostra a diferente espiritualidade que havia entre Marta e Maria. E nós já sabemos por quê. Porque Marta não era tão dedicada a ouvir a Jesus, enquanto Maria era mais dedicada a ouvir a Jesus. Lembremos do discurso que Jesus proferiu do bom pastor, quando ele convida os seus discípulos a terem mais intimidade com ele, dizendo que ele conhecia as suas ovelhas e as suas ovelhas eram dele conhecidos. Maria tinha uma espiritualidade superior à de Marta. Por quê? Porque ficava mais aos pés de Jesus, porque ouvia mais Jesus, porque aprendia mais com Jesus. Há muitas pessoas nas igrejas que até têm uma certa inveja de algum irmão, porque ele tem mais poder de Deus, porque ele prega melhor, porque ele ensina bem, porque ele tem uma palavra de sabedoria. E há algumas pessoas que até têm uma inveja desse irmão. Mas em vez de ter inveja desse irmão, tenha uma vida de maior intimidade com Jesus. E você certamente vai ser como este irmão ou irmã, ou mais até do que esse irmão ou essa irmã. Não há segredo, irmãos. Quem se aproxima mais de Jesus tem mais poder, tem mais intimidade, mais conhecimento das Escrituras, mais sabedoria, ganha mais almas, recebe mais dons espirituais. Por quê? Porque se aproxima cada vez mais de Jesus. Vai se tornando mais parecido com Jesus. Por que Paulo falava mais línguas do que todos os outros crentes de Corinto? Porque ele orava mais, estudava mais a Bíblia, buscava mais a Deus do que os crentes de Corinto. E olha que a igreja de Corinto era uma igreja em que nenhum dom faltava. Marta já foi correndo ao encontro de Jesus. Maria ficou sentada em casa. Ambas estavam igualmente tristes. Ambas estavam igualmente perplexas, porque, assim como os discípulos, aquele mensageiro que foi levar a notícia chegou e falou para elas que Jesus disse que a enfermidade não era para a morte e elas já tinham sepultado o seu irmão. E disse que quando Jesus ouviu que Lázaro estava doente, disse que a enfermidade não era para a morte e não o acompanhou. Continuou lá. E agora, 4 dias depois da morte, com Lázaro já sepultado, Jesus chega. E, irmãos, pensemos nisto. Elas vieram pedir para que Lázaro fosse curado. Lázaro não foi curado, morreu. E foi sepultado. Jesus já havia ressuscitado 2 pessoas. Havia ressuscitado a filha de Jairo. Mas na hora, minutos após ela ter morrido, ele estava a caminho da casa de Jairo quando vem a notícia da morte da menina. E Jesus vai até lá e ressuscita a
filha de Jairo. Jesus também já havia ressuscitado o filho da viúva de Naim, quando ele estava indo para o sepultamento. Estava ali o cortejo fúnebre, quando a multidão que estava levando o corpo daquele jovem se encontrou com a multidão que estava acompanhando Jesus. E Jesus então toca no esquife daquele jovem e ele ressuscita. No Antigo Testamento, nós temos a notícia também de 3 ressurreições. O filho da viúva de Sarepta, que Elias ressuscitou pouco depois que ele havia morrido. E não tinha sequer sido ainda preparado o seu corpo para ir ao sepultamento. Nós temos o caso de Eliseu, o filho da sunamita. Horas depois que ele estava morto, Eliseu foi até a casa da sunamita e o ressuscitou. E o caso que nós já mencionamos aqui hoje, daquela pessoa que morreu e foi jogada pelos que os haviam matado lá, aqueles bandoleiros, enfim, jogaram o corpo no sepulcro de Eliseu e ele ressuscitou. Então, nunca uma pessoa sepultada tinha sido ressuscitada. Então, não havia mais jeito. Não havia mais condição. E mais, era o 4º dia. Havia ali uma crença de que até o 3º dia, quando o corpo ainda não estava corrompido, havia possibilidade do retorno da vida. Mas já era o 4º. Já era o 4º. Mas era uma perplexidade. Por que Jesus disse que a enfermidade não era para a morte e a morte era irreversível, mesmo em se pensando na ressurreição? É então, neste instante, que Marta sai correndo ao encontro de Jesus. Mas Maria fica sentada. Por quê? Porque ela não foi chamada por Jesus. Ela também não entendia nada, assim como Marta, e assim como os discípulos. Mas ela tinha mais intimidade com Jesus. E ela sabia que Jesus era o Senhor e que Jesus deveria chamá-la. Marta corre ao encontro de Jesus. Jesus estava entrando na aldeia. E Marta diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta aqui não estava revoltada. Marta não estava indignada. Marta estava perplexa e desabafava. Marta estava magoada, ressentida, talvez, amarga de espírito, com certeza. Marta está dizendo para Jesus: o Senhor quis que ele morresse. Eu não sei por quê, mas o Senhor quis que ele morresse. Mas eu continuo confiando que tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Eu sei, o Senhor não quis curar Lázaro. O Senhor deixou Lázaro morrer. Eu continuo confiando que o Senhor é o Cristo. E tudo que o Senhor pede, Deus concede. O Senhor não quis. Eu não sei por que o Senhor não quis. Mas eu sei que se o Senhor quisesse, Lázaro não teria morrido. E aí, então, Jesus falou para Marta: teu irmão há de ressuscitar. Mas Marta não tinha fé suficiente. Não tinha fé suficiente.
não cria no que Jesus havia dito. Jesus já tinha dito que a enfermidade não era para a morte. E agora ele diz, ele vai ressuscitar. Mas Marta disse, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta entendeu, eu sei, Jesus, isso eu sei, pode ficar tranquilo. Ele morreu em comunhão com o Senhor, ele é um homem justo, então ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. A gente conhece as escrituras. Daniel, ele diz assim, 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outras para a vergonha e desprezo eterno. Eu sei que ele vai ressuscitar para a vida eterna no último dia. Essa era a crença dos judeus. Os judeus criam que no último dia os justos ressuscitariam para a vida eterna e os ímpios para o desprezo, para a vergonha eterna. E esta crença dos judeus, que existe até hoje, não está errada. Ela apenas era ainda imperfeita. Porque, na verdade, este último dia, ele é diferente conforme as pessoas. Para a igreja, este último dia é o dia do arrebatamento da igreja. Todos que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro no dia do arrebatamento da igreja. Esta ressurreição que completada é pelos mártires da grande tribulação. Os que morrerem na grande tribulação também vão ressuscitar depois da batalha do Armagedon, quando Jesus instaurar o milênio. É a primeira ressurreição. Então existe o último dia, que é a primeira ressurreição para a igreja e para os mártires da grande tribulação. E existe a segunda ressurreição. Esta se dará no final dos tempos, antes do juízo do trono branco. Todos os que morrerem, os ímpios que morrerem, e todos os que morrerem depois da grande tribulação, no milênio, eles ressuscitarão para serem julgados no juízo do trono branco. Então, este último dia, para os judeus ainda, a igreja não tinha aparecido, eles entendiam que era só o último dia, o dia do juízo do trono branco. Mas, na verdade, nós sabemos que existe a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. E é muito triste vermos que muitos crentes ainda estejam sem esta percepção. Falam numa ressurreição única lá no dia do juízo do trono branco, porque não creem no arrebatamento da igreja e porque não creem no reino milenial de Cristo. Mas Jesus, então, diz a frase que é o título da nossa lição de hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Jesus diz, eu sou a ressurreição. Só estou dizendo que ele vai ressuscitar agora. Porque ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, eu sou o Messias. Eu tenho o controle da vida. Eu posso trazer de volta a vida. Nada me impede. Não é o sepultamento que vai me impedir de ressuscitá-lo. E Marta disse, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Mas mesmo assim ela não cria que Jesus poderia ressuscitar. Ela cria que Jesus era o Filho de Deus. Tanto que ele já tinha dito, tudo que o Senhor pedir, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, eu sei. Ele vai viver lá nos... Aqui me faz lembrar, Marta, irmãos, os crentes tradicionais, os crentes cessacionistas. Eles creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Vão para o céu, porque quem crê que Jesus é o Filho de Deus vai para o céu. Mas não desfrutam das bênçãos de Deus. Não desfrutam do poder de Deus. Porque limitam a Jesus. Como eu estou dizendo,
vão ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja, se morrerem em Cristo. Mas não tem essa esperança aqui na terra. Ficam aguardando uma ressurreição lá no juízo do trono branco, que eles nem vão participar, porque vão ressuscitar antes, porque morreram em comunhão com Cristo. E deixam de desfrutar das bênçãos. A Bíblia diz que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E estas pessoas não desfrutam desta bênção. Marta, quando Jesus manda tirar a pedra, ela, porque não tinha esta convicção, porque não desfrutava da atualidade das bênçãos de Deus, ela disse, já cheira mal. E Jesus virou para ele, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? E ainda bem que as pessoas obedeceram a Jesus e não obedeceram a Marta. Porque se tivessem obedecido a Marta, Lázaro teria ressuscitado, porque não era a pedra que ia tirar. Mas iam ficar na tristeza, iam ficar na dor. Se dependesse de Marta, Lázaro não ressuscitava. É o que acontece. Muitas pessoas hoje não veem a glória de Deus porque não têm fé suficiente. São pessoas de pequena fé. E Jesus sempre censurou as pessoas de pequena fé. E se você tem uma pequena fé, você não tem a plenitude da presença de Deus na sua vida. Marta era crente. Cria que Jesus era o Filho de Deus. Mas se dependesse dela, jamais Lázaro teria ressuscitado. Só lá no juízo só lá no último dia. E então, Jesus manda que Marta chame Maria. Veja que Jesus não se comove com a pequenez da fé de Marta. Marta volta e avisa Maria que o mestre a chamava. E como Jesus é discreto, né? Mandou que avisasse Maria para que Maria fosse ao seu encontro. Maria vai encontrar Jesus no mesmo lugar em que Marta o encontrara, mas as pessoas que estavam ali na casa das irmãs para consolá-las, não fica sabendo que Maria ia ao encontro de Jesus. Por quê? Porque Maria tinha intimidade com Jesus. Maria tinha segredo com Jesus. As pessoas não precisam ficar sabendo da nossa vida devocional, da nossa vida com Cristo. Aliás, Cristo quer reserva conosco. Nós precisamos ter um momento a sós com Jesus. Por isso Jesus diz, olha, entra no teu quarto e ora em secreto ao teu Pai. Está faltando isso nos nossos dias. Maria estava acostumada a estar aos pés de Jesus, desde o primeiro dia que Jesus foi até sua casa. Maria respeitava este clima, ambiente reservado que Jesus tinha com Maria. E vai até Maria e parece-me ver ela cochichando aos ouvidos de Maria. O mestre está cá e chama-te. E Maria sai correndo. Levantou-se logo e foi ter com ele. E os judeus que estavam ali pensaram que Maria ia para o sepulcro, para chorar lá. E foram atrás dela para chorar com ela. Mas Maria não foi ao sepulcro, onde estava o morto. Maria foi onde estava a vida. Foi a Jesus. O que nós temos feito, irmãos?
temos ido lamentar a impossibilidade, temos ido lamentar o fracasso, o aparente caso perdido lá no sepulcro, ou temos ido ao encontro de Jesus para adorá-lo? Maria correu. E ao chegar, vendo Jesus, ela já tem uma atitude diferente de Marta. Ela se lança aos pés do Senhor. Marta ficou de pé, conversou com Jesus. Maria se lançou aos pés de Jesus para adorá-lo, reconhecer que ele era Deus, reconhecer o seu senhorio, submeter-se à sua vontade, embora não tivesse entendido porque Jesus tinha deixado Lázaro morrer. Ela não sabia mais que Marta, não, mas pela intimidade que tinha com o Senhor, ela já foi adorando a Deus. E usa as mesmas palavras de Marta. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela chorava, pedia consolo ao Senhor. Sabia que o Senhor podia consolá-la. Ela não entendia por que daquilo, mas ela pediu consolo ao Senhor. Se rendia ao Senhor, derramava sua alma na presença de Deus. Assim como Ana havia feito lá nos dias de Samuel, antes de Samuel, né? Tempo dos juízes. E isto comoveu o coração de Jesus. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-os. E disse: onde o pusesses? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Isso nos faz lembrar o Salmo 51. O Salmo 51. Versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não diria uma reclamação, mas a constatação, com certa mágoa e ressentimento de Marta, não comoveu a Jesus. A confissão sincera de Marta, de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, não comoveu a Jesus. Mas a adoração, o pedido de consolação de Maria comoveu o Espírito de Jesus. Ele quis saber onde estava o sepulcro e chorou. E naquele mesmo momento, nós já vemos aqui novamente a divisão entre os judeus. Teve uns que, quando viram Jesus chorar, disseram: vede como ele o amava. Viram em Jesus aquele amigo de Lázaro. Viram em Jesus um sentimento puro. Embora vissem em Jesus o mesmo impotente que eram todos ali, que não podia mudar a situação, que era irreversível. Mas pelo menos viram em Jesus alguém que amava Lázaro. Mas havia um outro grupo que já aproveitou o choro de Jesus para criticá-lo. Já aproveitou o choro de Jesus para dizer: olha, se ele abriu os olhos ao cego,
Por que não impediu que este morresse? Procuravam, na situação, falar mal de Jesus. É sempre assim, irmãos. No meio da multidão, sempre tem aqueles que dão o benefício da dúvida a Jesus. E tem aqueles que já de antemão criticam a Jesus. Mas nós não podemos ser nem dos que dão o benefício da dúvida, nem os que criticam. Nós temos é que crer, é fazer como Maria. Maria estava sem o irmão, estava triste, pediu consolo a Jesus e o adorou. Jesus chega onde estava o corpo de Lázaro, o sepulcro de Lázaro, e disse: tirai a pedra. E Marta diz: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E Jesus censura Marta. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? E Jesus tinha dito para ele: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí tiraram a pedra. E aí Jesus, ele ora a Deus. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus faz uma oração para que o povo entendesse que ele era o enviado do Pai. Para que o povo entendesse que o Pai o ouvia e que ele tinha pelo Pai o poder de suplantar a morte. Porque a morte é irreversível, como nós já vimos aqui. E ele diz: Lázaro, vem para fora. E imediatamente aparece na porta do sepulcro o defunto, com as mãos e os pés ligados e com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Precisava tirar a pedra para Jesus ressuscitar Lázaro? Não. Mas a retirada da pedra tirava qualquer dúvida quanto à ressurreição, quanto ao milagre. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Segundo, tirar a pedra, qualquer um poderia tirar. E ao tirar a pedra, estavam demonstrando a fé em Jesus, a obediência a Jesus. Jesus precisava orar antes para que Lázaro ressuscitasse? Não, porque ele já sabia, lá na Pérea ele já tinha dito que ele iria despertar Lázaro do sono. Ele já sabia que ia ressuscitar. Ele já disse que aquela enfermidade era para a glorificação do Filho de Deus. Mas porque ele orou? Para que aquela multidão soubesse que ele era o enviado do Pai e que ele tinha domínio sobre a morte, que ele era a vida. Lázaro precisava ter ressuscitado envolto em faixas, com o rosto no lenço? Não! Mas tirar as faixas, tirar o rosto o lenço do rosto, as pessoas poderiam fazer. E assim se teria prova evidente de que Lázaro havia ressuscitado. E ressuscitado são e com o corpo sem nenhuma corrupção. Por isso Jesus disse: desligai-o e deixai-o ir. E então, os judeus, aquela multidão, creram em Jesus. Jesus mostrava neste grande milagre, nesse maior milagre, que ele era a ressurreição e a vida. Que o que ele prometia dar, a vida eterna, o que ele prometia dar, a comunhão com Deus, a superação do pecado, não era conversa, era um fato. E agora não havia como se negar que Jesus
fora a única pessoa que havia ressuscitado uma pessoa já sepultada, uma pessoa já em estado de decomposição, no quarto dia depois da sua morte. E qual é a consequência disso? O texto diz que, ao saberem da ressurreição de Lázaro, os principais dos sacerdotes, mais do que isso, o sumo sacerdote Caifás, decide que é necessário matar Jesus. Enquanto Jesus mostrava o seu poder sobre a morte, mostrava ser a vida, os seus inimigos decretavam a sua morte. Porque aquele que é a vida tinha de morrer por nós. Amém.